Ai, ai, você quer começar pelo Pericito? Você quer começar pela Mercedes? Tanto faz, parça. Você que Ah. escolhe a ordem. Coloquei Vamos começar na pela tela. Mercedes. A gente vai ver aqui. Pessoal, a gente já fala, ou melhor, a Karinka me corrigiu aqui. Eu já falo há bastante tempo que essa relação do Hamilton com o Russell, ela é bem esquisita já há muito tempo. O Russell, obviamente, é muito mais novo do que o Hamilton, é um piloto inglês também, e eu, pelo menos, nunca vi, alguns anos atrás, quando o Russell entrou para a Fórmula 1, o Hamilton colocar o Russell debaixo da asa dele, vamos falar assim, que é muito comum entre pilotos da mesma nacionalidade. Mas não é função dele. Não é. Pode não é ser que função. aconteça, pode ser que não. Mas Você não bateu. é comum. A gente vê, Tá. por exemplo, o Vettel com o Mick Schumacher, o Senna com o Rubinho, na época que o Rubinho estava na Fórmula 1, mas enfim. Entraram para a mesma equipe, ano passado foram muito competitivos entre si, que ainda estão sendo, mas aquela amizade assim, na minha interpretação, meio, vamos falar, para inglês ver, até porque eles são ingleses, né, Kalinquinha? Então, e esse final de semana aconteceu um negócio bastante esquisito, que é o seguinte. Tivemos mais uma vez uma disputa muito acirrada entre esses dois pilotos, e eu vou pontuar aqui algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, o Hamilton está muito à frente no campeonato em relação ao Russell. Ano passado o Russell chegou na frente do Hamilton no campeonato. Esse ano o Hamilton está bem à frente do Russell. E o Hamilton não está tão distante do Pérez. A gente falou sobre isso agora há pouco. E por que isso, para mim, é a primeira coisa a ser pontuada? Porque nesse momento, quando você tem um piloto ali com chances de lutar pelo vice-campeonato, que é um resultado importante, eu acho que a Mercedes, nesse momento, ou qualquer equipe numa situação dessa, tinha que priorizar o resultado do Hamilton. Isso não vem acontecendo, tanto que em Singapura ele já se engalfinharam ali um pouquinho, e nesse final de semana, de novo, nessa imagem aqui que a gente Mas tá não é você que defende que tem que ter a briga entre os pilotos? Quando tinha o Leclerc na frente, você falava, não tem que decidir, o Sainz não tem que abrir para o Leclerc 2022. Eu falei isso? Falou. Eu falei, mas decide, já que o Leclerc está pontuando mais, o Sainz ajuda o Leclerc para conseguir ter uma emoção na competição. Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que tem que ser liberada a briga. Por exemplo, Leclerc e Sainz esse ano, eles estão próximos no campeonato. Não, então deixa eles se virarem. Mas numa situação dessa, que tem um muito bem, que no caso é o Hamilton na Mercedes, e o outro já muito distante do Hamilton, que é o Russell, na pontuação, eu acho que a Mercedes... Quantos pontos de diferença para você achar o primeiro e segundo piloto? Só para eu ter aqui na manga. Vou te falar de 50 para diante. Tá. E a distância entre eles eu acho que é perto de 70 pontos no momento. Então a gente está falando de praticamente 3 vitórias. Mas voltando para a corrida, já depois dessa canelada que você me deu, jogar nas caras uma coisa na minha cara, as coisas que eu falei que já não lembrava. Para relembrar. O Russell foi lá e deu um mergulho. Olha que coincidência, foi bem na mesma curva que Senna e Prost tiveram em 89, aquela situação bastante famosa quando eles bateram. E o Russell deu uma mergulhada ali no Hamilton. Foi uma belíssima ultrapassagem que o Russell fez. Só que na sequência o Hamilton já foi lá e devolveu o favor já na reta ali, acabou passando o Russell com DRS e dali ele seguiu viagem. Mais para frente, um pouquinho, Kalinquinha, nós temos de novo o Russell mais uma vez atacando o Hamilton. E aí, pessoal, eu vou falar a parte número 2 aqui desse meu comentário. Eu acho que, mais uma vez, a Mercedes deveria priorizar o Hamilton, porque ele estaria em terceiro no campeonato, não tão distante do Pérez, ele tem chance de ser vice-campeão esse ano, porém, aparentemente o combinado não é esse, e deixa os pilotos brigarem. E outra coisa que vem acontecendo é o seguinte, a partir do que o combinado é esse, então segue o jogo. Mas aí vem um ponto. Quando acabou a corrida, o Hamilton falou a seguinte coisa, olha, a gente tem que brigar pelo campeonato de construtores, não importa quem chegue na frente, ou eu ou ele, a gente tem que brigar pelo campeonato de construtores. Só que daí, pessoal, o Hamilton falou uma coisa, só que na verdade na pista ele fez outra. Essa é uma imagem muito importante. O Russell, que estava nessa fase da corrida mais rápido que o Hamilton, tanto que já havia ultrapassado, o Hamilton reultrapassou, e aí ele foi tentar de novo ultrapassar o Hamilton. Se puder voltar para a imagem anterior, Kalinquinha, a gente vê que o Hamilton, a curva a seguinte é para a esquerda, o Hamilton está do lado de dentro para justamente se defender em relação ao Russell, e aí na sequência a gente vê os dois chegando lado a lado, e logo na sequência disso acontece o quê? O Hamilton espalha... não estou falando que foi de propósito, mas espalhou ao ponto que o Russell teve que sair da pista e na próxima imagem a gente vê que o próprio Hamilton também saiu da pista. Ou seja, para quem está falando que não importa quem chegue na frente, vou marcar a maior quantidade de pontos para a equipe, o Hamilton não teve essa postura. Porque esse tipo de disputa que os dois acabam saindo da pista, que o Russell sai da pista para não bater no Hamilton, para não ter contato com o Hamilton, esse tipo de situação, por exemplo, a gente viu
não nessa pista, aqui em Interlagos, com o Max Verstappen e o Hamilton, quando tiveram aquela disputa aqui em Interlagos. É uma imagem muito parecida que os dois saíram da pista, só que ali... a própria escuderia está perdendo tempo, os dois carros estão saindo do traçado. Pois é, aí nesse momento, o Russell fala o seguinte, olha, nós vamos lutar entre nós ou contra os outros. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, o próprio Hamilton, após a corrida, falou assim, não, a nossa briga não é entre nós, a gente tem que marcar a maior quantidade de pontos para a equipe. Só que essa pergunta do Russell, baseada nessa declaração do Hamilton pós-prova, realmente o Russell fala assim, tá, se a gente não vai brigar entre nós, por que estamos brigando? Então, realmente, é uma situação que, de novo, eu há muito tempo acho que essa relação não é tão harmônica quanto eles tentam transparecer, até de uma maneira profissional, que tem que ser assim mesmo. E para mim isso aqui chegou muito próximo, primeiro, dos dois ficarem fora da corrida. Porque ali, quando escapa desse jeito, deu sorte, tem área de escape ali, mas um pouquinho mais, os dois ficavam fora da corrida. Então, realmente, uma situação bastante complicada. E o Hamilton, após a prova, falou, não, realmente tem que marcar mais pontos para a equipe e tudo mais. Perguntaram para o Russell como é que foi o rádio dele. Ele falou assim, não, ali no calor da emoção, tal e coisa e tal. Mas assim... A conversa vai ser no privado agora. Pois é, só que tem uma coisa. Quando a repórter perguntou para o Hamilton em relação ao que aconteceu com o Russell, o Hamilton falou várias coisas, menos sobre o que ela perguntou. Ou seja, ele não respondeu o que ela perguntou. E isso, para mim, quando alguém pergunta alguma coisa para uma pessoa, a pessoa não responde, é porque ela não quer falar sobre esse assunto. Então, para mim, alguma coisa está esquisita. E olha, isso disputando ali a 5ª e 6ª colocação de uma corrida. Exatamente. Assim. Imagina esses dois pilotos lutando por vitórias. Imagina esses dois pilotos lutando por título, que daí tem muito mais em jogo. Então, realmente, a gente vai ter que esperar. Mas, de novo, para mim, essa relação ela nunca foi muito harmoniosa. E isso aí está esquentando a cada prova. Bom, vou passar para um outro momento da prova, Sim. e tem tudo a ver também, ainda com a Mercedes, que aí seria uma jogada de equipe. Era para ter dado certo. Maxito, explica pra gente o que aconteceu aí, porque parece que tentaram copiar o Sainz, mas não rolou, né? Pois é, não, aí essa desavença que já tinha acontecido ali, lá pro final da prova, aconteceu o quê? O Hamilton estava chegando no Russell, e o Russell disse a seguinte coisa para a equipe, olha, fala pro Hamilton ficar no meu DRS, para abrir o DRS dele, para ele se proteger do Carlos Sainz. E aí o Hamilton falou assim, não, eu quero passar o Russell. E o Russell falou assim, não, o mínimo que ele pode fazer depois de me jogar para fora da pista é fazer isso por mim. Ih, que roupa Ou seja, suja, roupa suja jogando na cara. E aí lá pelas tantas, o Sainz falou assim, esses dois estão querendo usar o meu truque contra eu mesmo? Eu que inventei esses amadores? Acabou que aconteceu o quê? Hamilton passou o Russell, abriu, mas seguiu até a orientação da equipe e falou assim, olha, a gente não vai perder uma posição, a gente vai perder as duas para o Carlos Sainz. Mas mesmo assim ele seguiu, deu a abertura de asa móvel para o Russell, como vocês podem ver na imagem, a asa do Russell ali com a boca aberta, só que a do Sainz também, e o Sainz passou pelo Russell com asa móvel e tudo, ou seja, esse truque da asa móvel, segundo o Carlos Sainz, é para poucos. É ou não é, Calinquinha? E ele deu uma risadinha, não é que ele falou só assim também de boa, não. O Sainz, os meninos tá ousado. Tinha que registrar. Tinha que registrar. Marca registrada, só ele pode fazer isso. Mas ele foi muito frio, calculista, foi muito legal essa estratégia dele na corrida passada Singapura. Pois é. Mas aí, ó, mostra mais ou menos, vão perder as posições. O Russell tentou ditar aquilo que ele gostaria. Ele tentou fazer uma de Sainz, tipo assim, galera, deixa que eu tô pensando aqui enquanto eu controlo todo o carro. Pois é. E no fim acabou não dando certo. Será que isso não deve incomodar também um pouco o Hamilton, que já é o cara descolado das corridas? Tipo assim, menino, você chegou agora, calma aí. O que aparentemente está incomodando um pouco o Hamilton, a gente não sabe, né, o que acontece ali nos isso boxes. é o nosso... Agora, uma coisa que fazia muito tempo que o Hamilton não enfrentava é uma competição dentro da própria equipe. Lembrando que a última vez que isso aconteceu, não estou falando que foi culpa dele nem do outro piloto, mas tiveram problemas. A relação dele, o último companheiro competitivo que ele teve dentro da equipe Mercedes foi o Rosberg, e ali o clima ficou insustentável. Então eles não se falavam, era uma coisa muito pesada. Depois da fase Rosberg, veio o Bottas, que nunca ofereceu grandes problemas para o Hamilton. O Russell vem oferecendo. Ano passado, já no seu ano de estreia na Mercedes, chegou à frente do Hamilton. Esse ano na pontuação tá mais distante porque quebrou, porque bateu, mas no dia a dia ali sempre estão próximos entre si. Tanto que se pegar a disputa de classificações, está 8-8. Nas corridas, de tanto em quanto, estão ali nas posições próximas e, consequentemente, acabam disputando entre si. Então, realmente, eu acho que isso que talvez esteja incomodando um pouco o Hamilton, porque, de novo, não está acostumado com isso. Então, só para colocar na tela, então 190 pontos o Hamilton, 115 pontos
São 75 pontos de diferença, são equivalente a 3 vitórias. Então, realmente tá... Só pra jogar na cara, que são 3... Não, é que tá distante. Tem que decidir o primeiro piloto. Deu mais de 50, é verdade. Toma aí, ó. 75.